Augusto, muita gente, quer dizer, o pessoal da situação, o do Ilho, fala que a dívida está grande e ele justifica o mau desempenho no time, a não contratação, enfim, fechar a torneira de contratações, ele justifica o mau desempenho do time porque ele está tentando consertar as dívidas. Só que, enfim, foi divulgado que melhorou 0,1% as dívidas em relação à gestão passada. Como o Augusto Melo vai ponderar isso daí? Você vai trabalhar mais a dívida do clube, que é bilionária, mas como ponderar para montar um time bom, competitivo, para ser campeão? Como fazer isso daí? E embalando, só porque tem a ver com o que você está perguntando, muita gente perguntando sobre isso aqui, Augusto, que você pode responder depois na sequência. Como quitar as dívidas? É possível? Eu vou te fazer a pergunta novamente. Responde primeiro essa do Cascão, vamos que não. depois eu falar o nome da galera aqui. Enfim, dívida ou time bom? Cascão, essa dívida aumentou por incapacidade deles, cara. Essa dívida aumentou por não saber gastar o dinheiro do Corinthians, cara. O dinheiro é do Corinthians, eu queria saber se o dinheiro fosse deles, da empresa deles, se eles gastariam da forma que eles gastam. Comprar jogadores errados, altos salários, que não é compatível com tal atleta que eles contrataram, deixa vencer contrato, paga-se multa, vende-se mal, contrata-se mal, forma jogador de base, que é nosso coração, que é onde vai nos tirar muito dessa encrenca, e dão de graça. Até outro dia eu conversava com uma, dá uma olhada nesse zagueiro, dá uma olhada nesse zagueiro, eu estou prestando atenção, no outro dia eu vejo o zagueiro saindo de graça e indo para Portugal. Vê quem está lá em Portugal. Já foram 5 atletas para Portugal. Então tem que acabar com isso, tem que fechar essas torneiras. Mas em cima só desse detalhe que você está falando. Então você está dizendo que tem alguma coisa errada. Sim, aí, cara, não é possível. Tem algum esquema? Não é possível. De não comissão, falando, empresário. Não estou falando que tem esquema. Estou falando o seguinte: estão deixando sair atletas da nossa base de graça. Ninguém faz nada de graça, não, né, Augusto? É isso que eu falo. Nós criamos um atleta dos 9 aos 20 anos e depois sai de graça. Na nossa gestão da base, Cascão, nós tínhamos torneio internacional no mundo inteiro. Eu viajei para o Japão, viajei para a China, viajei para a Inglaterra, Estados Unidos, enfim, Brasil inteiro. Você tem torneios no mundo inteiro no qual o clube não gasta um tostão. Você tem aquele atleta que está destacando, esse não viaja, porque esse a gente já tem uma perspectiva. Que vai ser aproveitado no time. Tem aqueles mais ou menos que você tem dúvida, esse você viaja. Esse você vende, esse você empresta com uma porcentagem já bem maior para o Corinthians, porque hoje lá o jogador ele tem que ficar 1 ano pelo menos para se adaptar, para depois ser vendido por um valor europeu. Então, por que não ficar com uma boa receita lá? Isso é gestão, isso é trabalho, que é isso que nós temos que fazer. A partir do momento que você começar a fazer esse trabalho, olhar para a base, investir pesado na base, você vai ver a receita que entra para o clube. E diminui a dívida. Diminuir 0,1. 0,1 que ele falou, mas usou uma receita de quase 150 milhões da Arena. Eu vi agora uma reportagem que deixaram vencer o contrato do Ramiro e vai ter que pagar 20 milhões de multa. Olha o tipo de contrato que se faz. Nós tínhamos um contrato do Ederson, que nós precisávamos de um volante, e eles falaram na imprensa que tinha 20%. Quando foi vendido, já não tem mais a porcentagem. Então a gente precisa saber a verdade. Diferente quando o Augusto Melo estiver lá, o torcedor, no geral, ele vai ter todo mês seu balanço no site. Vai ter uma transparência de verdade. Ele vai saber quando o Augusto contrata um jogador, ele não vai saber o salário, porque isso é proibido. Mas ele vai saber se ficou 10% para o Cascão, se ficou 20% para o Fabrício, se ficou 30% para aquele time e quanto é para o Corinthians. Isso vai ser transparente, ele vai saber disso. Porque a comissão faz parte do negócio. Comissão faz parte. Você trabalhou, você tem que ter a comissão, mas tem que ter uma comissão justa, que é pela FIFA 6, 5, 4, 3, dependendo do valor. Não 10, 15, 20, 30, que é o que chegou a ter um jogo, 30% de comissão. De repente nós estamos pagando mais comissão do que o próprio atleta. Então isso é que tem que acabar. Por isso que o Corinthians está sangrando, porque estão fazendo isso já há anos. Você está falando que o Corinthians está na mão de empresário. Sim, estão deixando. O Corinthians hoje, se você for ver, ele já é uma SAF, o Corinthians. Os caras falam para mim, pô, você é a favor da SAF? Eu sou completamente contra a SAF. O Corinthians, o tamanho que ele é, a fiel torcida. Quem é dono do Corinthians é essa fiel maravilhosa, essa torcida gigantesca. Ela que faz essa marca ser o que ela é. Porque se você for analisar, é 2, 3 empresários que vêm comandando há esses anos. É o mesmo grupo que vai e volta esse ano. Então, hoje nós já somos uma SAF. Era o Carlos Leite, depois o Bertolucci. Nós precisamos salvar o Corinthians dessa situação. E com a gente, não. Conosco, no poder, com a caneta, nós vamos dar oportunidade para todo mundo. Porque hoje você tem grandes empresários ou pequenos empresários que têm grandes talentos, que precisa de oportunidade. Se você for ver nosso time 2012, quem era o nosso time 2012? Ganhou tudo. Quem eram os craques de 2012? Quem é esse adversário nosso? Qual craque que se tem lá? Gestão. Perguntar uma coisa de leigo.
Hoje, se eu chego, eu sou empresário de um menino bom de bola. Se eu chego lá no Corinthians, você trabalhou bastante tempo na base. Eu sou empresário, eu não consigo colocar ele no Corinthians. Eu tenho que fazer uma parceria com um desses empresários grandões. É assim que funciona? Hoje eu não posso te falar isso. Na nossa época, ao contrário. Nós acabamos com isso. Não tinha empresários lá dentro. Eu tirei, você pode pesquisar isso, tem testemunhas. Cheguei a tirar empresário comendo lanche e tomando Gatorade. Meu primeiro jogo, Copa do Brasil, Corinthians e Flamengo, se eu não me engano. Eu tirei empresário dentro do vestiário comendo lanche e tomando Gatorade da molecada. Eu cheguei para o segurança e falei, como eu não conhecia, né? Copa do Brasil de menores. De sub-17. Estava estreando, eu cheguei para o segurança, quem é esse cidadão que está comendo lanche e faz parte da diretoria, né? Falou, não, meu diretor, é empresário de tal jogador aí. Eu falei, mas o que ele está fazendo aí dentro? Tira ele de lá. Poxa, mas tira, cara, você quer continuar teu emprego? Tira, daqui para frente acabou essa farra. O que nós fizemos, Cascão? Mandamos 299 pessoas embora. Isso está registrado em ata de conselho, não sei o que estou falando. Na nossa gestão de base, que era pessoas qualificadas, pessoas técnicas, que conhecia, modéstia à parte, conheço um pouco de futebol, porque fui jogador e a gente manja. Eu chegava às 7h30 no clube, eu ia para a beira do campo para entender o estilo de trabalho do meu treinador. Você era qual gestão? Eu fui diretor de sub-17 e depois voltei como diretor adjunto, ao contrário do que falaram aí, 6 meses Mas quem de era base. O presidente? O presidente era o Roberto de Andrade. Aliás, quando o Andrés pediu minha cabeça na base, por estar fazendo um grande trabalho, que nós mandamos 299 pessoas embora, demos uma economia de 1.350.000 mês. Eu fui um dos mentores para acabar com a parceria do Flamenguinho de Guarulhos, que o Corinthians tinha uma parceria. Eu que fui o primeiro a olhar eu que arrumei o alojamento hoje, que é da nossa base, que é independente, que é outra coisa que o Augusto vai fazer. A primeira coisa que sentar na cadeira é o alojamento verdadeiro da base, que eu não sei até. O André pediu tua cabeça, ele conseguiu? Não conseguiu, porque o Roberto falou, Augusto, quem manda aqui sou eu, você está fazendo um excelente trabalho. Ao contrário, Augusto, daqui para frente você só presta contas a mim. Mas ele tinha autonomia, o Roberto? Ele chegou a pedir. Se ele tinha, porque eu tive que conversar com o Roberto. Foi onde o Roberto falou para mim, Augusto, quem manda aqui sou eu, e você vai estar no comando porque você está fazendo um excelente trabalho. Você está se demonstrando, primeiro ano de base, hein? Isso, para você ter uma ideia. E fomos campeão de tudo na nossa gestão, porque nós entendíamos de futebol. Quem eram os moleques bons de bola nessa época aí? Todos os nossos jogadores. Nós demos mais de 300 milhões de lucro. Quais foram aproveitados? Pedrinho, a maior venda da história, que eu fiz o contrato de 70%. Michael, que hoje está aí. Léo Santos, Léo Jalbá, Claudinho, que nós trouxemos na época do Santos. Kaique, o zagueiro que está no Atlético Paranaense. Pedro Henrique. Carlos Augusto, 100%, quando fala lateral esquerdo, que hoje é sucesso, que não sei por que vendeu. 100% era nosso. Aliás, tem jogador que é 100% nosso, depois, de repente, se torna 80%, Quais 70%. Foram aproveitados de fato no Todos. time? Não, de aproveitado mesmo, que jogou. Eu tô lembrando que Pedrinho, Claudinho muito pouco, o Pedro Henrique foi aproveitado, teve aquele Corinthians e Flamengo que ele anula o Guerreiro. É que, na verdade, nossos jogadores de base não é aproveitado, Cascão. Nós temos que dar mais oportunidade, tem que deixar ele maturar. Jogar no Corinthians não é fácil, meu amigo. Como nós, na época, como diretor de base, nós deixávamos um garoto lá no mínimo 3 meses, porque ele vai evoluindo. Você chegar ali, humildemente, para vestir aquela camisa, pesa, você tem que ter um tempo de adaptação, você precisa tirar o peso disso.